Pois é, imagens agora do sul do estado, onde a situação também está bastante complicada. Ali a gente pode perceber nesse momento imagens aéreas ali de Ilhéus, né? Isso mesmo? A gente Ilhéus. tem essas imagens aí, onde a situação também preocupa, viu, Ricardo? Porque em Itabuna, né, na região sul do estado, o rio Cachoeira transbordou. Ruas foram alagadas em vários pontos, uma ponte chegou a ser completamente coberta, comércio também foi atingido. Então a gente vai voltar a conversar com a Andréa Silva, que tem mais detalhes aqui para a gente sobre esta situação de momento. Andréa, com você. Oi, Luana, bom dia a todos mais uma vez. Eu falo ao vivo de Itabuna. Itabuna que está entre as 47 cidades que vivem situação de emergência neste momento. Essa situação de emergência foi decretada, inclusive, pelo governador do estado por causa das fortes chuvas que têm atingido a Bahia. Esta manhã de segunda-feira começa sem chuva, não está chovendo aqui, mas durante a madrugada choveu novamente. O rio Cachoeira teve uma pequena baixa aí das suas águas, da elevação, que chegou a 9 metros. A gente pode ver aqui que a correnteza continua, a força da água descendo sobre o rio Cachoeira, mas o nível está um pouquinho mais baixo, um pouquinho menos alto, digamos assim. Essa ponte onde nós estamos ficou completamente submersa, inclusive estava interditada. A interdição está sendo mantida, mas as pessoas estão circulando aqui porque falta inclusive uma autoridade de trânsito neste local, porque não se sabe se há algum risco ou não da estrutura. Aqui no chão a gente pode ver, olha, enormes rachaduras, né? Isso, claro, isso é preocupante, isso aumentou de acordo com os moradores, não existia antes dessa forte chuva, antes da ponte ser submersa por causa da água do rio Cachoeira. Muita vegetação que foi arrastada pelo rio, a estrutura de metal das laterais. A gente vê que praticamente muitas destruídas, né? Quase todas destruídas, e o que o rio foi deixando pelo caminho, olha aí, vegetação, madeira, roupas, a todo momento passam móveis por aqui, arrastados pela correnteza. São as perdas das populações ribeirinhas que moram nessas áreas mais de risco. Itabuna tem, neste momento, 600 famílias desalojadas ou desabrigadas. Vamos ver, neste momento, como ficou a cidade ontem, o dia mais castigado pela chuva. Há décadas, moradores de Itabuna não presenciavam uma enchente tão avassaladora. A última vez que o rio Cachoeira transbordou a ponto de deixar grande parte da cidade alagada foi em 1967. Seu Carlos lembra bem. Pior do que essa, 10 vezes em 1967. Eu tinha 15 anos na época, 14, 15. Se continuar assim, o prejuízo para o comércio vai ser muito grande. Como já foi em 67, foi um prejuízo que deixou gente aí quase falido. Na Avenida Cinquentenário, uma das principais da cidade, lojas, farmácias, agências bancárias foram invadidas pela água do rio. Mais da metade da avenida ficou assim. Comerciantes que conseguiram chegar às lojas que ficam na Cinquentenário e na Praça Adame, que também estava alagada, retiraram os produtos que a água não alcançou. Tudo que está conseguindo tirar, a gente está tirando aqui para evitar danos e prejuízo. As avenidas que ficam às margens do Cachoeira desapareceram debaixo d'água. A ponte do Marabá, que liga o centro da cidade aos bairros Jardim Vitória e Góes Calmon, ficou submersa. O mesmo aconteceu com a ponte que dá acesso ao bairro São Caetano. A enxurrada foi tão forte que derrubou árvores enormes em frente à Câmara de Vereadores. A água do rio chegou a diversos bairros da cidade. No bairro Mangabinha, a maioria das ruas foi afetada pela enchente. O que é que você está tentando tirar? O que é que você está levando, trazendo de casa? Tudo da casa, perdeu tudo ali, tudo. Não sei nem o que falar. É desesperador, eu nunca passei por isso. Os vizinhos com a gente aí, subiu, praticamente entrei lá agora, ontem estava mais baixo. Botamos algumas coisas, tiramos algumas coisas. Botamos aqui na casa dos vizinhos, mas foi subindo a cada momento. Não dormimos e agora, para completar, ela está em cima. Eu tive lá, tive que nadar para ver, está tudo flutuando. O bairro também ficou sem energia. Em meio ao caos provocado pela inundação, surgiram os heróis. Voluntários que ajudaram a retirar das casas o que a água não molhou. No rosto do Jean, o que se via era cansaço, mas a vontade de ajudar os moradores ilhados era maior. 85, volta de 4 horas da manhã, nós estamos aí.
Já que nós perdemos o nosso lar, a gente não pretende que ninguém perde vida. Então, isso aí é conquista aos poucos. As pessoas estavam dentro das casas ilhadas? Sim, sim, ilhadas. E são muitas, não são poucas. Tem muitas ainda, precisando de muito apoio. Em outro ponto do bairro Mangabinha, o resgate foi feito por homens do Corpo de Bombeiros. E foram também os bombeiros que resgataram de helicóptero moradores do Cidadele, um condomínio de luxo às margens da BR-415 que ficou alagado. O trecho da BR-415, que liga Itabuna a Ibicaraí, também ficou inundado na altura do bairro Urbis 4. Era impossível passar a pé e de carro. Muitas pessoas que ficaram ilhadas foram resgatadas até de jet ski. Essa moradora esperava ajuda para chegar à casa da mãe, porque a dela foi invadida pela água. E tentei tirar o máximo possível, mas o que era de imóveis para desmontar não teve como. Então peguei documento, roupa, prata, esses negócios pequenos. O que deu para tirar, tirou, mas negócio de imóveis tudo perdeu. Tá tudo aí, minha casa tá até o teto de água. A situação tá muito triste para todo mundo aqui, muito triste. E eu quero passar por cima ao bombeiro, não tenho como, que minha mãe tá sozinha, minha mãe deu 3 AVCs e tá preocupada sem saber onde eu estou. Então eu queria muito atravessar para ir para casa dela. É muito difícil. Segundo a Prefeitura de Itabuna, o nível do rio está mais de 9 metros acima do normal. Mais de 600 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. São cerca de 1.000 pessoas que tiveram que sair às pressas de casa. 10 prédios foram transformados em abrigos. Nesse da Universidade Aberta do Brasil, estão quase 100 pessoas, entre elas, Dona Júlia. O que me estou só foi minhas panelinhas. Desceu tudo. Não conseguiu tirar mais nada? Eu trabalho, meu saco, meu alimento carregou tudo. Outras cidades da região sul também registraram pontos de alagamento por causa de transbordamento de rios e das chuvas fortes. Em Aurelino Leal, alguns bairros foram afetados. Cerca de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas para escolas. Em Ipiaú, choveu 30 horas sem parar e muitas ruas ficaram submersas. A água invadiu casas e o centro de abastecimento do município. Cerca de 20 casas foram condenadas e o número de desabrigados chegou a 280. Em Itajuípe, o rio que corta a cidade também transbordou. Muitas ruas ficaram cobertas pela água que descia com muita força. A prefeitura ainda calcula o número de desabrigados. Escolas foram disponibilizadas para abrigar quem precisou sair de casa. Falávamos há pouco sobre a ponte do Marabá, né? Inclusive os agentes de trânsito já chegaram, interditaram novamente aqui a ponte, porque não há possibilidade de circulação, há um risco, claro, ninguém sabe se houve algum comprometimento na estrutura, só os especialistas poderão falar. Essa é a situação da ponte, portanto, aqui do Marabá, no centro da cidade de Itabuna. Itabuna é uma cidade jovem, com pouco mais de 100 anos, são um pouco mais de 200 mil habitantes, que enfrentam esse momento difícil, esse momento de preocupação por causa das chuvas. Você viu a reportagem da nossa colega Franciele Caetano e ela está neste momento ao vivo em um outro ponto aqui da cidade. Eu vou chamar a Franciele e já eu volto de uma outra região também aqui em Itabuna, uma outra área da cidade. Franciele está em outro ponto também. Oi, Andréia. Estou aqui no bairro Mangabinha, onde nós acabamos de mostrar aí para vocês, nessa reportagem, exatamente aqui onde eu estou. Mostra aqui, Catita, o chão aqui, parte dessa rua, uma das principais avenidas aqui do bairro. Ontem, essa área aqui, essa região onde eu estou, estava completamente tomada pela água. A gente percebe que o nível ele recuou um pouco, mas ainda há uma região ali com casas, comércios, assim, submersos, parcialmente submersos. Hoje, alguns moradores, alguns comerciantes começaram a retornar, né, para contabilizar os prejuízos, limpar aqui os seus imóveis na tentativa de tentar salvar alguma coisa. Aqui, desde quando nós chegamos, o pessoal desse comércio aqui, que é um comércio de eletrônicos, vou chamar aqui o amigo para falar com a gente. Eu sei que você está muito ocupado. Você chegou aqui que horas, desde cedo limpando? Rapaz, já acho que chegamos às 5 horas da manhã.
Qual é o seu nome? Cleiton. Cleiton, você trabalha com eletrônicos, reparo de celular. Já tem noção aqui do que você perdeu, Cleiton? Rapaz, ó, como eu comecei a salvar na sexta, eu salvei mais ou menos 70% a 80% das coisas, né? Aí agora eu vim, o meu foi um dos comércios que começou já tá bom já, eu tô começando a limpar já. Então eu salvei uns 80%, eu acho. Que bom. Hoje tá aí limpando, né, o local? Agora para recomeçar, né? Boa sorte para você, viu, meu amigo? Boa sorte. E olha só, como o Cleiton falou, nessa esquina aqui ficou praticamente tomada pela água. Ontem aqui o pessoal com botes, caiaques, tentavam aqui levar ajuda e resgatar pessoas que ficaram ilhadas. Nós mostramos também na reportagem essa praça aqui que ficou tomada, coberta. Olha só o nível dessa praça, para vocês terem uma ideia do nível que estava a água do rio aqui nessa região do bairro Mangabinha. Porque essa praça, a água ia até lá em cima, quase cobrindo ali completamente toda essa região toda. E os moradores me disseram aqui que eles ainda continuam sem energia e a gente segue acompanhando a situação. Daqui a pouco eu volto de outra parte aqui da cidade de Itabuna, que também foi afetada. Ricardo, Luana. Obrigada, Franciele, pelas informações. No comércio prejudicado, a ponte onde Andréa Silva estava falando acaba de ser interditada, né, por conta do transbordamento do rio Cachoeira, então inviável, né, com riscos, inclusive, para quem passa. A gente vai continuar acompanhando a situação de Itabuna e agora também outras regiões de um modo geral do estado, né, Ricardo?